território foi conquistado por uma família que empreendeu um exercício longo, insistente, para fazer ecoar as vozes dos ancestrais e dos guias e protetores. Essa casa é uma casa que tem um trabalho com as entidades de Umbanda muito vigoroso, trabalha quase todos os dias, e é uma casa iniciática de inquices e orixás, como previa a Goméia, como o Joãozinho já fazia antes. Então esse é o nosso fazer espiritual aqui. Com isso, a necessidade de se institucionalizar nos conduziu até a criação de um instituto cultural, por sua vez, que promove atividades do enriquecimento da cultura afrodiaspórica e indígena, que é um legado das casas religiosas do Brasil. Satisfação, vocês... Aliás, vem você para cá. E vocês três, vocês quatro. Uma pessoa no meio, as outras em volta. Finge que a pessoa do meio é uma massa de pão e aperta aí a musculatura. O projeto Mukang, ele é um projeto que tenta abarcar alguns pontos de vista, né, da cultura banto, que é a origem, né, do nosso culto aqui nessa família, a origem da nossa ancestralidade também, que é essa raiz Congo-Angola. Então a partir dessa perspectiva, a gente tenta traçar alguns caminhos, né? Inverte, outra direção, 2, 3, 4, 5, 6. O processo de construção de um projeto como esse é um processo de longa maturação. Eu fui abençoado com membros da família, né? Os membros da minha família espiritual são pessoas de larga potência e que nós trabalhamos para que essas potências se alarguem. Então esse projeto é o resultado do acúmulo de longos exercícios, de longas oficinas, né? Abertas ao público, abertas àqueles que procuram um instituto. As atividades feitas aqui, elas não foram atividades rituais, foram atividades culturais. É um pouco difícil falar disso porque o Ocidente insistiu em separar todas as coisas. Isso é religião, isso é saúde, isso é cultura, isso é... Os ancestrais entendem que a vida é uma só, é um grande bloco, como é tudo na natureza. Precede a religião, né? A cultura ela vem antes. Então, não necessariamente para eu acessar essa cultura eu preciso fazer parte dessa religiosidade, até porque a cultura banto ela está presente na formação do nosso país, né? Como as pessoas do curso do projeto no geral tiveram a oportunidade de fazer nas outras aulas esse apanhado, a gente descobre que a cultura banto ela preenche a nossa linguagem, preenche a nossa música, preenche a nossa comida. Então, antes da religiosidade, antes da gente se voltar para um culto, para um sagrado, existe já, nisso que a gente pratica, a formação do nosso país, a formação da nossa cultura. Todas essas frases
eles carregam jogos de palavras, né? Que brincam com outras palavras da língua portuguesa e inquices. Todos esses são inquices. Cavungo, caialo, lemba, mutalambo, catendê, que muita gente fala mutacalambo também, mas é uma questão de tronco linguístico. Dandabunda, gangazunga, fosse, matamba, gunge, zazu, tempo, bombogira, aluvaiá, gorô. Todos eles são inquices. Como a gente conversou, eu acho que aqui a gente já trata muito de como é esse pensamento de fé, né, dessa cultura banto. O projeto Mukang, ele resgata justamente essa cultura, essa religiosidade, esses saberes, essa tradição e perpetua, porque eu acho que o primeiro caminho da gente combater o racismo religioso, todo tipo de discriminação, é através da conscientização e de perpetuar esses saberes. Então, o objetivo do projeto é oferecer para a comunidade de Santa Cruz e seu entorno e para as pessoas que nela convivem a oportunidade de resgatar a sua identidade, de conhecer a história do Brasil, do Rio de Janeiro, de onde a gente vem, de onde vem a nossa música, de onde vem a nossa dança, aonde nosso corpo alcança, aonde a nossa inteligência alcança, como nos comunicar, né? O ancestral, ele tem uma inteligência sobre a comunicação. A gente tenta também trazer uma tradução, né, para a comunicação do tempo de hoje. Então a gente trouxe também as oficinas de leitura de contos. A tradição oral é uma tradição ancestral, uma inteligência ancestral da comunicação, da transferência do saber, da inteligência. Enfim, e também trazendo as oficinas de comunicação digital, a gente tenta traduzir e expandir esse conhecimento mesmo para o tempo de hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre ferramentas, sobre dificuldades e conteúdo na prática. Dentro desses 3 pontos, eu vou desdobrar uma série de outros pontos, mas que vão existir de acordo com a troca que eu tiver com vocês. As aulas, elas funcionam tanto na prática quanto na teoria, né? Então, no início do curso, eu entendi muito que a vivência dessa comunidade, desses alunos, era muito mais voltada para uma necessidade prática. Então a gente começou com a teoria, com a introdução das ferramentas, com as redes sociais, com as formas de se comunicar, até que a gente chegou na parte prática. E aí foi muito bom, porque aí eu vi o quanto que a turma podia crescer e podia atingir outros lugares, né? Então hoje, por exemplo, a gente saiu da sala de aula, veio para o terreiro e eu fiz ali um desafio do pessoal gerar conteúdo no terreiro. Então, dentro do que você está olhando, o que é que te impacta? Como você vai transformar isso que você está vendo em conteúdo? Então, é uma foto que você vai fazer, é um ângulo diferente que você vai explorar, é um vídeo que você vai contar uma história. Então, a oficina de conteúdo também propõe muito essa aula prática de tirar o que você está vendo ali dos seus olhos e conseguir traduzir numa foto, num vídeo. Olele, olele, moriba makasi. Olele, olele, moriba makasi. Moka na yo, moka kidogo. Moka na yo, moka kidogo. Olele.
Infelizmente, hoje em dia, o museu ainda é esse lugar conhecido apenas como detentor de sabedoria. A gente sabe que as sabedorias, né, aquilo que deve ser escutado para aprendizado está em vários outros lugares. Para mim, principalmente, muito mais dentro dos terreiros do que especificamente no museu. Mas trazer essa perspectiva para dentro também ajuda a que outras pessoas que muitas vezes não estão tão envolvidas, não vivem essa realidade no dia a dia, entendam um pouco dessa filosofia, porque é uma filosofia, né, e compreendam para poder desconstruir aquilo que é colocado como ruim ou como ameaçador e ver que não é nada daquilo. E para as pessoas de terreiro também se reconhecer como pertencentes de um lugar de potência, de um lugar de ensinamento, de sabedoria, que é visto como algo que vale ser ouvido, que vale ser compartilhado com a comunidade, com a sociedade, para além dos terreiros. Espiritualidade que está sendo mostrada aqui dentro é uma coisa grandiosa, que não é só a ser entregue aos filhos de santo, mas ao mundo. Mas ao mundo. Chegar aqui e ensinar aquilo que meus ancestrais até ontem deixou e falou: olha, isso você vai usar e vão ter pessoas que vão procurar querendo saber, então você precisa ter essa inteligência ancestral nas mãos para que eu possa usar. Do agogô, do tambor, cada um tambor tem um significado, tem um som diferente, né? A palma da mão, que é importantíssima, eles aprenderem a cantar, que isso é importante. O passo deles no chão, o encontro do pé deles, o encontro do corpo deles com esses ancestrais. Se encontrou os ancestrais, se ele saiu daqui sabendo cantar, dançar e alguma forma que encontra os ancestrais, isso é gratificante. O candomblé, ele é uma religião que se utiliza muito do corpo, né? Tudo é dançado, desde o início, desde a entrada no salão é dançada, toda a ritualística é dançada,
aquilo que se leva, os elementos que são carregados, que são espalhados pelo ambiente, a defumação do espaço, tudo é dançado, né? Então exige do corpo das pessoas uma preparação, exige uma força, um fôlego, né? E isso tudo é trabalhado em família, né? Durante o culto. Então é um corpo que vai se construindo conforme você participa, um corpo que vai se moldando também, as posições, muitas posturas são mais curvadas, são mais abaixadas, então para além da questão ritualística, para além da questão do trabalho corporal, existe também essa questão da adaptação do corpo, onde é claro que num período curto de tempo a gente não consegue atingir o máximo disso, mas a gente consegue introduzir, né, essa dimensão para as pessoas que participam dessa oficina do que é o corpo junto dessa ritualística, do que é a necessidade de trabalhar esse corpo junto com o trabalho espiritual, e isso faz parte também do pensamento africano, né, do pensamento banto, onde corpo e espírito não estão dissociados, né, onde a gente precisa de um para ativar o outro, onde a gente precisa trabalhar um, estar saudável em um para que o outro possa dar o seu máximo, possa estabelecer um culto bom, né? Um culto com vigor, com um trabalho, né? para as divindades. Eu acho que o Projeto Mukang foi absolutamente bem sucedido. Eu acho que a comunidade do entorno frequenta a casa, vê isso aqui como um espaço de acolhimento, de sabedoria e de autoconhecimento também. Eu tenho visto muitas pessoas resgatando mesmo assim algo que talvez estivesse adormecido dentro delas, e eu acho que o Projeto Mukang é uma conscientização coletiva muito importante dessa temática. E os retornos são incríveis, assim, as pessoas têm vindo assiduamente e frequentado e mostrando interesse em outros projetos, em outros cursos. Então, assim, é muito importante a gente entender que que a gente vai perpetuar aquilo que os ancestrais querem, assim, e também para pessoas de fora, sabe, para a gente fazer também com que a casa seja de todas, de todos e seja um espaço público também, porque conhecimento é poder, né? Então, assim, eu acho que a gente está, de fato, empoderando muitas pessoas sobre suas próprias trajetórias. Então, eu acho que o Projeto Mukang, ele é muito feliz e bem-sucedido nesse sentido. Lembra ele? A nossa vida. Olha essa. Essa daí é mesmo. Isso é o galo maior. É verdade. Tu acha que consegue? Quer tentar? Quer? Então vai. O tio vai te assinar. O meu papel dentro do Projeto Mukang foi apresentar aquilo que seria a sabedoria dos ancestrais. Que ancestrais? Os ancestrais dessa terra, aqueles que de navio vieram e aqueles que em suas tribos aqui já estavam. É lógico que eu faço isso a partir da janela, da lente do que é a minha tradição familiar, que é a Gomeia. Mas mesmo havendo
respeitosas diferenças entre um sacerdote que acha isso, uma sacerdotisa que acha aquilo. Existe um ponto onde não há discussão. O atingimento da potência de cada um de nós só poderá crescer a partir da destruição da propriedade privada. Quando eu digo a propriedade privada, eu não falo de um terreno, de uma casa. Eu falo do corpo mesmo. O ato comunitário só ganha força quando a comunidade explode o que é a individualidade possessiva. Quando eu deixo de ser eu para ser nós. Entende? Então, é lógico que quando você cria uma oficina, isso vai sendo laminado para melhor compreensão. Mas talvez o grande prêmio de uma oficina como essa que eu tive a oportunidade de ministrar e participar, o grande prêmio seja que existe algo por trás do muro do ter e do ser. Por trás do muro daquilo que é possível adquirir, comprar, num mundo onde consumir é igual a existir, há um mistério. Há um mistério onde me despindo de todo esse verniz que faz com que sejamos alegorias, possamos encontrar no outro uma riqueza inominável. Os ancestrais perguntam: como está o outro? Quem você é no outro? Entende? Uma comunidade só é o que é no outro. Jamais teria havido um projeto Mukang ou esse teto estaria de pé se fosse eu só. Entende? O eu precisa estilhaçar em muitos vários para ser nós. Então, uma oficina como a do projeto Mukang talvez tenha o condão de fazer suspeitar de que você não está só no mundo. Os ancestrais encostam levemente nos nossos ombros e dizem: você não está só no mundo. Entende? Talvez essa seja a grandeza. Talvez.